Bispo Hipólito Ivo. Ele está comigo aqui no estúdio. Eu prometi para vocês que traria para a gente bater um papo. E ele já está aqui nos estúdios comigo. Bispo, bom dia, paz. É um prazer recebê-lo. Bom dia, meu querido. Paz, pastor Aloísio Santos. Prazer estar aqui. Prazer estar conhecendo aqui o estúdio. E quero aproveitar e já parabenizar pelo trabalho tão organizado, tão bonito. E que Deus abençoe esse lugar e essa emissora. Que bom. Olha, eu, na verdade, fico lisonjeado por o senhor ter atendido o meu convite. A gente sabe das ocupações, já falei aqui hoje, apresentador de televisão, apresentador de rádio, é um presidente de um ministério lindo, maravilhoso, mas separou esse tempo, quer dizer que valorizou realmente o nosso trabalho. Luísa, para mim é um prazer, para mim é uma honra estar aqui com vocês e quero aproveitar também e cumprimentar você que está nos ouvindo aí da sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê sabedoria para falarmos ao seu coração. Eu quero aproveitar esse momento aqui para a gente bater papo mesmo, mas começando o bate-papo de imediato, dizer que o trabalho que o senhor vem fazendo há muito tempo, rádio, TV, igreja, como adaptar, conciliar essas coisas assim, de uma forma saudável para não perder a saúde nem o equilíbrio, hein? Pois é. Eu estava pensando nisso aqui. Veja bem, meu irmão, nós estamos em Uberaba inteirou 21 anos. 21 anos. Agora em maio, 21 anos nós estamos aqui. Eu sempre gostei dos meios de comunicação. Eu acho que a melhor forma que nós temos de levar a palavra de Deus, levar a mensagem do Evangelho. E eu costumo dizer que enquanto existem tantas notícias ruins, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, notícias de morte, notícias de imagens de cemitérios abrindo covas, enfim, né? E a gente vem aqui para trazer as boas novas do Evangelho, né? A gente vem aqui trazer as boas notícias, aquilo que pode realmente mudar as vidas e, além do mais, nos dar um lugar na eternidade, né? É disso aqui que nós estamos falando. E aí, você fez uma pergunta em relação a conciliar. Olha, a minha vida é totalmente entregue às coisas de Deus. Se for para levar a palavra de Deus para uma pessoa, para 1000 pessoas, para seja o número que for, para mim é a minha missão de vida. Por isso eu gosto dos meios de comunicação e para mim é um prazer. E quando a gente tem prazer no que faz, tem alegria, tem contentamento, aí a saúde fica bem, o físico também fica bem, tudo fica bem, né, meu irmão? Coisa boa. Ô bispo, o senhor chegou 21 anos atrás aqui na cidade de Uberaba, 21 anos. Começamos com a rádio, você esteve lá na nossa rádio, você lembra, né? Fazia programa. Foi ali que eu tomei gosto, viu? À noite, não era à noite, 10 horas da noite? Gostava desse horário, eu era apaixonado por esse horário. E olha, aquela rádio realmente me trouxe gosto, eu tomei gosto da coisa. Olha que coisa boa, era tão improvisada, né? Tão... Mas funcionou durante 2 anos, levamos a mensagem do Evangelho a tantos lugares e foi bênção. Foi bênção. Almas conheceram a igreja, eu apaixonei com aquilo. E depois eu tive uma rádio também, tive uma terceira, depois fiz programa em outras rádios, mas aquela realmente foi a primeira que eu Pois olha só, hein? A primeira nunca esquece, né? Nunca esquece. Ô bispo, mas o senhor, 21 anos, igreja aberta na cidade de Uberaba, o senhor vem fazendo um belíssimo trabalho evangelístico, tanto que é evangelístico que muitas pessoas que eu jamais imaginava ser evangélico, hoje eu encontro e perguntam, congrega onde? Eu congrego lá no Bispo Hipólito. E aí eu tenho que dizer que nós já trabalhamos juntos há 21 anos atrás aqui no Uberaba, fazendo esse trabalho evangelístico, né, bispo? Exatamente. Sofrido, né? Sofrido, mas gostoso ao mesmo tempo, né? Tudo que tem trabalho, tudo que tem esforço e sacrifício pessoal se torna mais valorizado, né? Se torna melhor, te dá mais alegria em realizar. Se as coisas fossem tudo muito fácil,
né? Seria fácil, não teria tanto prazer. Mas então, meu irmão, o que acho que é importante em todos esses anos, nós pensarmos o que era Uberaba há 21 anos atrás. As coisas mudaram muito. As igrejas eram poucas, o número de cristãos eram muito menor do que agora. Muito menor. Assim, na verdade, ainda arrancamos muitos tocos naquela época, né? Nós estávamos preparando um terreno, mas Deus deu graça, Deus deu força, abriu portas, e aí nós estamos. Eu quero chegar ao final dessa história na minha vida, pastor Aloysio, e dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé. É isso. Mas assim, eu não posso ficar falando muito, porque as pessoas podem até pensar, está puxando sardinha, mas eu sou um admirador do seu ministério particular. Sou admirador. Pelo equilíbrio, pelo carinho que tem com as pessoas, não trata as pessoas com diferenças, e também pela essa força, o poder evangelístico, o que Deus deu, que eu sei que isso, claro, é uma unção de Deus, é um chamado de Deus, porque Uberaba, naqueles momentos difíceis, eu já lembro das peruas, buscando as pessoas para ir para a igreja, uma grande massa de jovens, trabalho de crianças, trabalho de mulher, verdade. Minha esposa, só te contar uma história da perua, né? Minha esposa, não estou aconselhando ninguém a fazer isso não, mas minha esposa, ela buscava as crianças numa Kombi, né? E a Kombi era uma Kombi bem velhinha, aquela Kombi que não tinha folga no volante, ela tinha férias no volante, né? Você dava a volta inteira. e tinha um detalhe, os bancos de trás, eles não conseguiam mais parafusar no assoalho da Kombi, né? E uma certa feita, minha esposa, não aconselho fazer isso. Ela não faz isso mais. Mas tinha 22 crianças na Kombi. Meu Deus e quando brecava, os bancos iam todos para frente. E quando arrancava, ia todos para trás. E uma certa feita, meu irmão, a polícia parou numa blitz. Meu Deus. E ela virou para as crianças e falou assim: olha, vocês começam a orar. Começa a orar. E aí o guarda chegou, mas a senhora está com muitas crianças da Kombi e tal. Mas não tinha como não levar as crianças. Não tinha jeito, era sábado à tarde. Muitas daquelas crianças, elas iam para a igreja para alimentar. Elas não tinham alimento em casa, elas tinham que fazer o lanchinho na igreja. Tanto é que tinha algumas que faziam o lanche logo em seguida e ir embora. Né? E hoje já são mulheres casadas, homens casados, mas naquela tarde de sábado, que os guardas pararam a Kombi, o guarda falou assim: olha, vai embora, leva as crianças, Deus abençoe. Então são tantas histórias que a gente lembra com alegria, com carinho e também com um coração grato, né, por tudo que Deus fez nas nossas vidas. Agora, meu irmão, é interessante, né? Você estava me perguntando a minha idade, eu já estou com 60 anos, né? 6.0. E isso me dá uma alegria tão grande. Está bem na fita, hein? Está bem. Pois é. E sabe o que acontece? Deixa eu te falar. A gente chega a um determinado momento e que a gente começa a preparar para passar o bastão, né? Tem aquela corrida de bastão que o atleta corre com o bastão na mão, depois ele passa o bastão para que outra pessoa esteja segurando. Então, agora a nossa oração e o nosso, aliás, um desafio, pastor Aloysio, estarmos preparando novos líderes, né? Esse tem sido o meu grande desafio nos últimos anos, preparar novos líderes que sejam pessoas de caráter, que sejam pessoas firmadas, que manejam bem a palavra, né? Então, hoje eu estou, claro, nós temos os cultos ali no Ministério Deus Forte, mas eu tenho também uma escola onde todos os sábados à tarde eu converso com os líderes, tenho uma conversa, falo sobre a vida, falo sobre a palavra de Deus, mas falo também sobre a vida pessoal, sobre o crescimento espiritual, financeiro, familiar, emocional, né? Porque o Evangelho ele é abrangente, né?
ele atinge a pessoa como um todo, não é só uma parte, né? Então, hoje nós temos esse grande desafio que é formar novos líderes para que eles possam levar adiante, né? E quando o Senhor nos chamar para o andar de cima, aí ficam pessoas para dar sequência, né? Na obra do Senhor. É interessante, porque fazer discípulo talvez seja uma das falhas dos grandes líderes. Às vezes vão, e no final eles não conseguem fazer um sucessor, né? Esse é um grande problema. Pois é, mas a ordem de Jesus é ir de fazer discípulos em todas as nações. Tem que fazer. Então tem que fazer o discípulo. Mas eu tenho talvez a pretensão de que os meus liderados sejam melhores do que eu. Eu quero que eles sejam, mesmo porque eu não sou lá essas coisas, mas eu quero que eles sejam melhores do que eu quero que eles aprendam mais, sejam mais dedicados, porque por que eu digo assim que sejam melhores? Porque à medida que o tempo passa, as coisas afunilam e nós precisamos de pessoas provadas e aprovadas, né? Esse tempo atrás eu conversava com um líder, meu irmão, de uma outra cidade, mesmo porque nós ficamos na Rede Bandeirantes durante 8 anos. E durante esses 8 anos, nós ficamos conhecendo pastores de vários lugares. E as pessoas ligavam e tal. E um dia eu falei para um pastor, eu falei assim, pastor, eu vejo que um líder verdadeiro, ele tem que ter 2 coisas fundamentais. Ele tem que ter carisma, né? Ele tem que ter carisma, que isso é próprio do líder. O líder tem que ter carisma, certeza, né? Essa é a primeira coisa, mas ele tem que ter uma segunda coisa que complementa a primeira, que é caráter. Então, carisma e caráter. Os dois sim. Porque muitos têm carisma, mas não têm caráter. Exatamente. Né? Outros têm caráter, mas não têm carisma. Então, nós temos que pedir a Deus as 2 coisas, carisma e caráter, para que você possa conduzir bem o rebanho, que não nos pertence, mas pertence a Jesus, e a gente está só, né? Jesus, quando fala com Pedro, eu não sei se estou falando demais, estou falando mais? Claro que não. Tô? Chamei o senhor aqui para falar. Jesus, quando conversa, tem aquela conversa com Pedro, na madrugada, lá na areia, assando um peixinho, Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Tu me amas? E depois que Pedro falou assim, Jesus, eu te amo. Pedro já estava angustiado com essa pergunta repetitiva, né? Jesus, eu te amo. Aí Jesus falou assim, então, já que você me ama, cuida das minhas ovelhas. Das minhas. Das minhas, não é nossa. As ovelhas não pertencem ao pastor, as ovelhas pertencem a Jesus. A nossa função é só cuidar, né? Da melhor forma possível. Qual foi o seu maior desafio nesses 21 anos? O que o senhor considera o principal desafio em 21 anos do ministério aqui na cidade de Uberaba? O principal desafio, você sabe que continua sendo, e o que eu vivo agora, porque os desafios passados, eles até já ficaram para trás, mas que eu continuo ainda encarando e vendo que é um desafio, é formar bons líderes. Esse é o grande desafio. Meu Deus. Principalmente quem está à frente de um ministério, né, que Deus confiou ao ministério, é formar bons líderes. Esse é o meu desafio. Meu Deus. O senhor é pastor, claro, sua esposa também é bispo, os 2 pastoreiam, os 2 são bispos. Como que é pastorear esposa, marido, juntos ali? Pelo jeito, está dando certo, porque o ministério vem tendo um grande desenvolvimento. Mas convive junto, pastoreiam juntos, trabalham juntos. Como é esse desafio para o senhor? Meu irmão, não sei se é desafio. Na verdade, uma coisa complementa a outra. Na verdade, marido e mulher são a sua carne. E nesses nossos tempos, e também é um desafio, a minha esposa cuida mais das mulheres. Ela cuida mais desse ministério de discipulado, de cuidar, e ela tem um carinho, ela é filósofa, mas ela também é formada em psicanálise. Então isso dá um espaço muito legal para ela, ela tem um conhecimento de lidar com mulheres que eu não teria. Que eu não teria, cuidar de mulheres nos seus problemas, nas suas dificuldades. Rapaz, tem um telefone tocando aqui, viu?
Deixa eu ver. Que eu não teria como, eu não conseguiria cuidar das mulheres como ela cuida. Então ela cuida dessa parte e eu fico mais na parte de cuidar dos homens e cuidar de todo mundo e cuidar também da administração. Sabe por quê, pastor Aloysio? Porque o pastor tem uma característica muito interessante. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. O pastor, ele precisa ser pai. O pastor precisa ser pai. Aliás, ele não deve ser apenas pai, ele deve ser um bom pai. Bom pai. E não apenas isso. Vou anotar aqui. Ele precisa ter um coração de pai, mas ele precisa ter uma mente de empresário, de administrador. Porque a obra ela é completa. O pastor precisa ser um bom pai, mas também precisa ser ter um coração de pai e uma mente de administrador. Porque se o pastor não administra, se ele não administra a igreja, os recursos, se ele não administra as compras, se ele não administra os recursos que entram na igreja juntamente com a sua diretoria, se ele administrar mal, a vaca vai para o brejo. Né? E interessante, tudo que não se administra se perde, né? Se você não administra bem o salário mínimo, você vai perder o salário mínimo. Se você não administra o salário altíssimo, você vai perder. Se você não administra a sua vida, você perde a sua vida, a sua saúde. Tudo na vida requer administração. E em relação à obra de Deus, o pastor precisa administrar. E eu gosto muito desse tema. Eu gosto muito de falar sobre administração. Bom trazer uma palestra sobre isso. Sim. Para pastores, aberto. Podemos. Eu tenho ministrado aos sábados lá na Chácara Moriá, que você esteve Sim. lá. Eu tenho ministrado. Eu tenho ministrado um tema muito interessante que é propósito de vida. Propósito de vida. Eu tenho falado também sobre administração financeira, porque eu sou administrador, eu trabalho com investimentos, você sabe disso. E tenho falado também sobre iniciativa. A iniciativa é algo fundamental na vida de uma pessoa, de um pastor, de um empresário, de alguém que é empregado, em todos os aspectos. Então, se você não entender o seu propósito de vida e não tiver uma coisa chamada foco, você fica disperso. Verdade. Sabe que nesse tempo de pandemia, pastor Aloysio, nos primeiros dias nós ficamos muito assustados, né? Mas aí eu falei assim, olha, esse tempo de pandemia para mim vai ser uma tremenda oportunidade. É o tempo que eu vou ficar em casa, coisa boa de ouvir, hein? Focado, estudando, me preparando. Agora, eu me preparo não é para que eu esnobe conhecimento, não é para que eu fale que eu sou melhor que ninguém, que eu não sou melhor do que ninguém é melhor do que ninguém, mas é para que eu possa ajudar outras pessoas a pensar, a refletir, a ler a palavra de Deus, mas também ser melhor. Eu acho que essa é a função de todo cristão, de todo ser humano, ser melhor. Você pode ser melhor como pai, você pode ser melhor como esposo, como pastor, como empregado, como patrão, como profissional, como cidadão. Né? E nós precisamos crescer e melhorar em todos os sentidos. Ô bispo, eu até ia para o intervalo, mas antes eu faço mais uma pergunta. Antes de ir para o intervalo, nós vamos aproveitar depois do intervalo, vamos ouvir a Rayane com o Cristão Atualizado, mas antes eu faço uma pergunta para o senhor, bem simples, porque na verdade a qualidade, o senhor tem inúmeras qualidades, mas uma das suas qualidades fortíssimas é, na verdade, dar atenção para as pessoas. Isso eu sempre senti da sua parte. Às vezes eu ia passando rápido, o senhor me parava, conversava, não, senta aí, vamos conversar. O senhor acredita que é isso que, na verdade, é a peça principal que trouxe o seu rebanho a acreditar, a afirmar no ministério? E a gente sabe que tem crescido, não só em número de pessoas, mas na qualidade. Essa é a principal arma?
Sabe que eu nunca parei para pensar sobre? Eu nunca parei para pensar, mas veja bem, meu irmão. O senhor não corta uma conversa no meio, o senhor nunca interrompeu, você, eu tenho que ir correr. Nunca fiz isso. O senhor para, senta, olha no olho. Deixa eu te falar, primeiro, pastor Luiz, eu sou uma pessoa simples, eu sou da roça. Eu gosto sempre de falar que eu sou da roça. Eu amo ser da roça, eu fiquei até 11 anos de idade, no meio do mato, e vivendo com simplicidade, e durante boa parte da minha vida eu passei grandes lutas, grandes batalhas para fazer uma faculdade, para ter uma formação, para aprender algo, para melhorar, e eu sempre acho que eu estou bem aquém do que eu deveria ser. A gente sempre tem espaço para melhorar. Agora, olha, sabe que não existe ninguém melhor do que ninguém. Por isso que acho que todas as pessoas merecem a devida atenção, todas as pessoas merecem ser ouvidas, todas têm a sua história, mesmo porque diante de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Não é verdade? Ninguém é melhor do que ninguém. Então todas as pessoas merecem. Não, e com um detalhe, você sabia que, aliás, claro que você sabe, todas as pessoas, até mesmo uma criança, tem muito a nos ensinar. Desde que você esteja atento, e nós podemos receber, às vezes, uma resposta de Deus na boca de uma pessoa simplérrima. Verdade. Não é? Deus fala de forma maravilhosa através de pessoas simples, através de pessoas sábias, que não significa que tem muita cultura, porque sabedoria é outra coisa, mas através de toda e qualquer pessoa. Então, para mim, lá no nosso ministério, nós temos advogados, temos médicos, tem pedreiro, tem domésticas. Meu irmão, todos são os meus irmãos, não tem ninguém melhor que ninguém. O evangelho une as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, e todos merecem a devida atenção, porque todos, nós precisamos aprender isso, todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E Deus ama todos os filhos de forma igualitária. Coisa boa. Só finalizando, conclui para mim. O senhor acredita que isso talvez seja uma das características que trouxe esse crescimento, essa expansão lá no Deus Forte? De dar atenção para as pessoas? Sim. Meu irmão... É assim com todo mundo. Veja bem, eu acho que na nossa vida, pastora Luísa, não tem nós temos pontos mais fortes, né? Nós temos pontos mais fortes e outros menos. Mas a nossa vida se faz de um conjunto de atributos. É um conjunto. Né? Quando você fala, eu gosto muito de falar sobre isso. A nossa vida se dá em um conjunto de situações. Né? Claro que algumas coisas, você tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que você não tem. Né? A Rayane tem coisas que eu não tenho. Né? Em compensação, eu tenho outras que ela não tem, assim como cada um de nós. Então eu vejo que em termos de ministério, é um conjunto de situações. Você mesmo disse, olha, sua esposa tem um trabalho, sim, minha esposa tem um trabalho maravilhoso, e o meu trabalho completa o trabalho dela, né? Assim como eu tenho irmãos que caminham comigo há muitos anos, que têm qualidades fantásticas. E veja bem, o meu propósito é valorizar as qualidades que cada um desses irmãos tem. E assim nós formamos a igreja, que é, na verdade, um corpo. O corpo não tem só mão, nem só nariz. O corpo tem pé, tem braço, tem orelha, né? O corpo é o corpo. Então a igreja é o corpo, e esse corpo que propicia o avanço e a caminhada. E a graça de Deus, acima de tudo, né? Coisa boa. Então é o seguinte, depois que eu voltar, nós vamos voltar de intervalo, nós vamos falar sobre a igreja em Uberaba. Tá bom. Vamos falar sobre a igreja em Uberaba. Muito bom. E se o senhor acha que realmente é isso que aconteceu? O corpo foi se encontrando, a mão, pés, foi se sintonizando, Nós vamos falar da minha igreja ou da igreja do Senhor? Geral em Uberaba. De repente a gente pode pôr até o dedo na ferida, não pode? Pode, claro. Nós estamos juntos. Vamos pôr o dedo na ferida. Nós voltamos já. Jonathan, vamos para o intervalo e eu volto com o Cristão Atualizado, e logo após eu continuo meu bate-papo com o Bispo Hipólito, do Ministério Deus Forte, comigo nos estúdios da 102,1. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o programa Bom Dia Vida, e nós vamos juntinhos aí até mais 15 minutos. Eu com o Bispo Hipólito, aqui nos estúdios
da 102,1. Felicidade recebê-lo aqui e dizer para o senhor que o bate-papo está tão gostoso que dá vontade de ir até mandar parar. Ô bispo, vamos falar então a situação hoje da igreja de Uberaba. O senhor começou falando muito bem da situação da igreja de Uberaba, porque é um grande avanço nesses 21 anos que o senhor está aqui. Eu próximo também aos 21, ali 24 para 25 anos também que eu estou. Mas assim, é claro, é perceptível o avanço, o crescimento em número de pessoas que estão se rendendo ao Senhor Jesus. O que o senhor atribui esse crescimento nos últimos anos? Aloysio, eu vejo o trabalho de muitas pessoas, de muitos homens abnegados, mulheres que têm pregado o Evangelho. Eu vejo o projeto de Deus se cumprindo, apesar das deficiências, apesar das dificuldades de cada um, das limitações de cada pessoa. Mas dando assim um breve histórico de toda essa situação, eu confesso a você, eu vim da cidade, eu sou mineiro, mas eu anteriormente aqui a Uberaba, eu morava em Piracicaba, São Paulo, que é uma cidade maravilhosa, bonita também, como Uberaba, né? Só que tem outras características. Quando chegamos de Piracicaba, e lá nós tínhamos uma outra visão ministerial, porque os pastores eram pessoas unidas, eram mais unidas. Uma vez por mês, os pastores da cidade reuniam, independente de denominação, ninguém queria saber qual a placa, mas reuniam, viam um filme, participavam de algo assim maravilhoso. E quando eu cheguei em Uberaba, na minha cabeça aqui também era igual, só que não é igual. Né? Não era igual e não é igual. Né? Tem outra característica, tem as coisas boas, mas também tem as coisas negativas, como todo lugar tem coisas boas e coisas negativas. Mas aqui uma coisa que eu vejo como negativa é que às vezes as pessoas são mais isoladas. Os pastores são isolados, os pastores... você é da denominação tal, você é o fulano, você é o ciclano. Ao passo que se nós passarmos um pente fino sobre o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que Jesus quebrou todos esses paradigmas, né? Jesus quebrou todas essas resistências, né? Para que nós fôssemos um. A igreja seria um. Então, muitas vezes, ao invés de pastores dando a mão aos pastores, principalmente aqueles que passam por momentos difíceis, às vezes a gente percebe que se tem um pertinho, quase caindo no buraco, o outro acaba de empurrar para que ele caia lá dentro. E é tão difícil já ser esse líder de pessoas. Já ser líder de pessoas. Então, eu vejo uma questão de mentalidade, mas eu não desisto e nem coloco a culpa em pessoas específicas, porque eu vejo que é uma questão de crescimento. É uma questão de crescimento. Então, veja bem, você fala, o Evangelho está crescendo. Sim, glória a Deus por isso. Eu vejo que é uma coisa boa. Por outro lado, eu tenho uma preocupação. Minha preocupação é como o Evangelho está crescendo. Eu falei aqui para você, há poucos momentos atrás, da preocupação em estarmos formando líderes, obreiros provados e aprovados. E acontece, meu irmão, que muitas vezes as pessoas existem, você sabe muito bem dessa história, muitas vezes porque o camarada tem uma certa eloquência, mas talvez ainda não tenha tido ainda, tem até o chamado pastoral, mas muitos deles ainda não tiveram o amadurecimento necessário. E as pessoas vão e começam o trabalho. E aí, sabe o que isso é preocupante, pastor Aloysio? Sim. O que me preocupa é que algo pregado de forma equivocada leva a pessoas a equívocos. Eu estou dizendo o seguinte: quando as pessoas têm líderes que têm crenças equivocadas ou crenças limitadoras,
o seu rebanho também não cresce em qualidade, não cresce em entendimento. Veja bem, alguém que crê de forma errada, e como é que nós sabemos que alguém está crendo de forma errada? Sabe como? Quando você olha para a vida da pessoa, porque pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como negar. Não tem como negar. Se é goiaba, meu querido, é goiabeira. Se é laranja, não tem jeito de ser pé de melancia. É goiabeira. Então, quando você olha, Jesus que fala que pelos frutos se conhece a árvore. Então, quando você olha para a vida da pessoa que não vai, que não deslancha, que o negócio está travado e não vai a lugar nenhum, aí você fala assim, peraí, o que essa pessoa aprendeu? Muitas pessoas, veja bem, infelizmente, nós temos pregadores que não pregam o evangelho de Jesus Cristo puro ou o evangelho da graça. Prega um evangelho misto, ou seja, mistura doutrinas de homens, mistura Antigo Testamento, lei, e mistura lei com graça e faz um balaio, uma salada. Faz uma salada. E aí as pessoas ficam equivocadas. E por que muitos líderes ou pregadores pregam dessa forma? Porque não tiveram a formação adequada, ou não tiveram o entendimento adequado, né? Então Jesus diz assim, porventura pode um cego guiar a outros cegos, e aí nós vemos pessoas cheias de preconceito, né? Nós vemos pessoas com um evangelho de tradições de homens, né? E pessoas, sendo que a essência do evangelho, né? a essência do evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Se fugir de Jesus resume toda a lei nisso. Agora, se eu não estou amando o meu próximo, seja ele quem for, esteja ele cometendo o que ele estiver cometendo, mas é a pessoa que é meu próximo, que está do meu lado. Se essa pessoa não for amada, então eu não estou cumprindo o evangelho de Jesus. Aí estou achando que o evangelho de Jesus é o cabelo assim o assado, ou a roupa assim o assada, ou esse aqui é meu irmão. A doutrina do homem está acima da própria palavra. Percebe, então? Como esse evangelho seria sustentável? Não é sustentável, né? Você criou uma coisa legal aí, evangelho sustentável. Né? Então, isso é problemático e traz consequências. E traz consequências porque o evangelho... Nós estamos vendo isso. O evangelho, ele derruba muros. Ele não cria muros. Ele faz pontes. Né? Ele faz pontes. Verdade. E quando você vê muros sendo erguidos, olha, essa é a minha denominação. Às vezes, eu acho engraçado, né? Alguém fala assim para mim, eu sou da primeira, ou eu sou da segunda. Eu sou da denominação tal, eu falo assim, eu sou de Jesus. Porque eu não estou preocupado em denominação, isso é o de menos. O que é importante é que eu sirva a Jesus. Eu sirvo a Jesus dentro da denominação Deus Forte. Eu não sirvo a Jesus, eu não sirvo a denominação em nome de Jesus. Eu sirvo a Jesus dentro de uma denominação. É o veículo, é o canal que eu tenho para servir a Jesus, é a denominação. Pois é, eu estou entrevistando o Bispo Hipólito, pastor, presidente, bispo da igreja Deus Forte aqui na cidade de Uberaba. Eu já disse aqui, muito bem conceituado, um grande amigo, um homem de Deus, e que tem feito um trabalho brilhante, apresentador também de um programa muito bacana na Rádio América, e também apresentador de um programa também muito especial na TV Bandeirante. Ficou por longas datas, né? 8 anos. 8 anos. Gente, eu vou para a pergunta final aqui, depois eu vou fazer o ping-pong, porque o horário, na verdade, já está estourando. Mas, a penúltima pergunta, a última pergunta antes do ping-pong, é simples a pergunta que eu faço neste exato momento. Como que o senhor hoje está vendo a situação atual do Brasil com esse Covid-19? Ora, em termos gerais, pastor Aloysio Santos, eu vejo e tenho ouvido isso de muitas pessoas, muitos pensadores, que o mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo não vai ser mais o mesmo. Nós teremos o antes e o depois. Então, como igreja, como cristão, como pastor, eu entendo que toda crise é uma oportunidade. Eu entendo isso. Né? Por pior que seja, por mais traumática, a crise ela sempre é uma oportunidade.
Então, nós como igreja, nós estamos tendo a oportunidade, preste atenção no que eu vou falar, nós estamos tendo a oportunidade de crescermos, com um detalhe, essa pandemia vai definir quem as pessoas verdadeiramente são na prática, na vida. Vai diferenciar os adultos das crianças. Ou seja, aqueles que estão fazendo as coisas mais ou menos, aqueles que são cristãos realmente e aqueles que não são. Não estou falando de doutrina, não estou falando de conceitos limitados ou limitadores. Eu estou falando daqueles que estão se firmando. Eu estou vivendo isso dentro do meu ministério. Estou falando de uma experiência pessoal. Eu estou vendo que algumas pessoas que estavam até aparentemente bem, mas não estão tão bem assim. Eu estou vendo outros que estão buscando se firmar ainda mais. E essas pessoas estão crescendo, estão melhorando. E isso acontece na economia, isso acontece na política. Nós estamos passando por um momento maravilhoso de transição, né, na política com o nosso presidente. Acho que algo maravilhoso está acontecendo, apesar de tantos embates, de tantas lutas, de tantos ataques, né? Mas eu creio que nós sairemos melhor. Por isso eu sempre tive essa convicção. Qualquer crise que estivermos vivendo, nós sairemos melhores. Depende como nós entramos, como nós estamos encarando, como nós estamos pensando, né? Eu gosto muito desse negócio. Eu gosto muito de pensar, pastor Aloysio. Às vezes eu viajo quando eu vou na casa de minha irmã, do irmão que eu tenho, na cidade de Curvelo, Corinto, por ali, dá 600 quilômetros daqui lá. Eu vou pensando daqui lá, vou sozinho às vezes, vou pensando, vou argumentando. Eu tenho argumento para ir conversando comigo daqui. Não sou tão doido assim não, mas eu tenho argumento, eu vou pensando, eu raciocino. Em casa eu faço isso, né? Eu sou muito de comprar livros, uns cadernos de 400 páginas. Ontem mesmo eu fiquei sabendo que o shopping estava aberto, fui lá na Calunga, né? Estou fazendo propaganda para Calunga, não? Fui lá e comprei. Eu sempre compro caderno de 400 páginas. É bom que eu vou lá depois. Eu compro caderno de 400 páginas e vou anotando. Né? Deus vai falando algo no meu coração, eu anoto tudo. Eu tenho muitos cadernos de anotações. Vou anotando, porque senão a ideia se perde. E para que eu tenha também uma direção, um direcionamento, para que eu tenha um foco, para que eu tenha uma visão. Né? Então eu vejo que se nós aproveitarmos bem esses momentos de pandemia, nós poderemos sair melhores enquanto seres humanos. Que bom. Se eu lembrar duas coisinhas aqui rápidas. Primeiro foi o livro, né? Que eu evangelizei muito com esse livro. Uma vez Cadê as perguntas? A Bíblia responde? A Bíblia responde. Você teve. Eu tive esse livro e tenho esse livro. Você está brincando. Eu tenho esse livro. Ele está indo para a 4ª edição. Nós evangelizamos tanto, o senhor me ajudou tanto com aqueles livros. Ele está em português e também em espanhol. Para quem não sabe, eu fui frei capuchinho, né? Quase que padre. Fui frade capuchinho. Na verdade, o propósito não era necessariamente o sacerdote. Eu fui frade e eu fiz seminário na igreja católica. Ficou lá dentro? Não, fiquei lá dentro 6 anos. Que coisa, hein? Dentro, né, interno, dentro de um convento. Então, quando eu saí, e isso no início da década de 80, que você não era nem nascido ainda, né? Tinha 2 anos de vida. É verdade. 2 anos de vida. Então, veja bem, quando eu saí do convento, encontrava algumas pessoas na rua, a pessoa falava assim: Frei, você tá onde? Eu falei assim: olha, eu não sou frei mais, eu aceitei Jesus. E as pessoas: mas você mudou de religião? Eu falei assim: não, a questão não é religião, a questão é que Jesus agora me alcançou. E essas pessoas começaram a fazer perguntas: escuta, mas a igreja católica não é a verdadeira igreja, mas o padre não pode fazer isso, sabe, essas perguntas básicas. E eu peguei as principais perguntas, as 20 principais perguntas que as pessoas me faziam. Eu fui para a Bíblia e pegava o texto, não eu respondendo, mas o texto que estava na Bíblia. Por isso católicos perguntam, a Bíblia responde, não sou eu que respondo, eu tiro a responsabilidade das minhas costas, né? Mas é a Bíblia que responde. E esse livrinho, pastor Aloysio, foi uma bênção, e aliás continua sendo. Ele deve estar em uns mais de 15 países, porque tem em português e tem também em espanhol.
tem esse livrinho em português e espanhol. Agora está. Qualquer dia eu vou te trazer para a gente falar das viagens lá no exterior, porque eu gostei muito do nosso bate-papo. Eu gosto. Nós vamos falar sobre isso aí na próxima oportunidade. Estivemos agora em Roma, na Itália, agora em dezembro, né? Antes do corona, viu? Coisa boa. Muito bom. Ô Bispo, e também a Rayane Santos que está aqui, né? Eu me lembro quando eu saí da maternidade lá, que ela tinha nascido, eu falei, vou chamar alguém para orar pela Rayane. Ela tinha acabado de nascer e quando eu saí São Paulo, né? Hospital São Paulo, né? Portuguesa, beneficência. Beneficência portuguesa. Agora, beneficência quando portuguesa. eu saí na porta, quem estava lá? Bispo Hipólito. Naquela ocasião, pastor Hipólito. Eu falei, olha, minha filha está aqui. E o senhor falou, não, eu oro com todo prazer. Orou, carregou ela. E hoje ela está aqui conosco no estúdio. Para ela está sendo uma grande emoção. Ela me fala assim de vez em quando a gente passa perto do senhor, perto da igreja. Aí, ó, o pastor que orou para mim me carregou quando eu nasci. Ai, que maravilha. Ficou uma marca na minha vida. Que bênção, glória a Deus. Uma marca interessante na minha vida. Que bênção. Sou feliz por ter a amizade do senhor, com carinho, respeito e admirador do seu ministério. E tenho a mais alta convicção que Deus te trouxe para esta cidade e que a sua parcela de contribuição, que não é pequena para o crescimento, para o avanço do reino de Deus nessa cidade, a gente reconhece e sabe que foi importantíssimo esta igreja estabelecer e o seu ministério mesmo estabelecido nessa cidade. O senhor é uma referência, não é só para mim, para vários pastores, né? Quantas ovelhas minhas já foram até a sua igreja, o senhor aconselhou, olha, eu sou amigo do pastor, a igreja é uma igreja boa, pensa bem, verdade. Retorna para lá. E não foi o senhor que me falou, não. Porque tem gente que trabalha para inglês ver, para mostrar trabalho. Não foi o senhor que me falou. As ovelhas mesmo voltavam e diziam, olha, eu fiquei chateado com algumas coisas, eu fui lá, mas ele me aconselhou a voltar. Então, sabe o que aconteceu alguns anos atrás? Alguns anos atrás, pastor Luiz, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu vi uns irmãos de outro ministério, eu conheci eles em outro ministério, eles chegaram na igreja, sentaram lá no fundo. Eu vi um culto, vi no terceiro culto, os irmãos chegaram um pouquinho antes, sentaram lá atrás e ficaram sentados. Eu falei assim, gente, esses irmãos não vieram uma vez só, já é a terceira vez. Aí eu fui lá, me assentei com os irmãos, falei assim, meu querido, tudo bem? Cumprimentei, né? E perguntei assim, escuta, está acontecendo alguma coisa? Eles falaram assim, olha, nós tivemos um problema lá com o nosso pastor e a gente está querendo vir para cá. E eu falei assim, meu querido, eu entendo você, mas eu quero te pedir uma coisa. Você não vai vir para cá sem antes resolver o problema com seu pastor. Senão você vai trazer um problema para cá. Então, se você vai lá e resolve o problema com o seu pastor, você nem precisar de vir para cá, você vai precisar. Você vai continuar lá. Agora, se você resolver o problema com ele, contudo, você quiser vir, você é livre para congregar onde você quer. Eu não sou desse tipo de pessoa, pastor Olívio, assim, eu não te abençoo para você ir. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu te amarro no reino espiritual. Quem sou eu para fazer isso? Eu não sou Deus, né? Mas então, aquele irmão voltou, resolveu o problema com o pastor e está lá até hoje. Pois é, né? Assim, lealdade. Lealdade. Falta isso no nosso meio, falta isso. O senhor falou tudo no começo aí. Falta isso. E não é uma, duas, não. São várias pessoas que já falaram comigo. E outra coisa, enxergar a qualidade no companheiro. Né? Nós somos amigos que não encontramos direto. Mas olha, o senhor já me levou na Chácara Muriá. Minha casa. Eu quero que você use lá, quero que você use, me mostrou tudo, falou, a chave está aqui, precisando para vir para cá. Na sua própria casa, vamos conversar aqui. Então, olha, são poucas pessoas, na verdade, que nós podemos entrevistar abertamente e falar as qualidades, porque tem uns que você não consegue enxergar a qualidade, porque a deslealdade é muito grande. Isso não acontece só do nosso meio. Mas isso faz nós enxergarmos o verdadeiro evangelho nas pessoas em que realmente estão pregando a palavra. Né? Então, eu sou feliz pela sua amizade, pelo carinho. Eu quero aproveitar, pastor Luiz, dizer que eu também tenho admiração muito grande por você, porque eu te conheci seu pai, claro, o pastor Pedro foi um amigo. Né? Não tivemos grandes contatos, mas eu vi a seriedade daquele homem. Você pregou na minha igreja? Preguei, sim, verdade. Igreja, fez um movimento com nós, evangelístico, e sua igreja era próximo da minha. Verdade. E mesmo assim você foi lá contribuir. É verdade. E veja bem, eu também admiro a sua garra, a sua vontade, o seu desejo de ampliar o reino de Deus na cidade.
viu? Coisa E boa. conte com as nossas orações e com o nosso carinho e com o nosso apreço também, viu? O senhor não sabe a felicidade de receber o senhor aqui hoje. Na hora que o senhor falou, tá ok, eu falei, bom, vai ser um bate-papo gostoso e não está sendo diferente, sustentando aqui a audiência, tanto no FM, quanto também na live, quanto também no aplicativo. Quer dizer, as pessoas gostaram do bate-papo. Que bom, glória a Deus. O senhor pode orar para encerrar? Claro, claro. Mas vamos no ping-pong antes, né? Vamos, Pode vamos ser? embora. Vamos falar então, acho que você já até começou a falar, Bolsonaro. Nosso presidente Bispo Macedo. tem uma grande importância na pregação do Evangelho, teve e continua tendo no Brasil. Rede Globo. Em hipótese alguma, Família. família é a base de todo e qualquer ser humano. Economia atual. A economia está para melhorar e vai ficar muito boa. Amigos. Amigo é coisa de se guardar do lado esquerdo do peito. Eleições 2020. Eleições 2020. Nós estamos em 2020? Sim, senhor. Será que vai ter? Não sei se vai ter. Estão na dúvida, né? Não sei. Tá bom. Tá bom, Léo. Nós encerramos aqui Ok. então o nosso ping-pong. É. O Bispo Hipólito vai estar abençoando a sua vida aí na sua casa, abençoando também esse estúdio aqui. Amém. E dizendo que, mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui nesse estúdio. O bate-papo foi gostoso, tem que ter segunda etapa, terceira. Vamos fazer. Estou à disposição. Eu estando por aqui, eu venho com certeza. É com o senhor. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Queremos te glorificar por esse momento, te agradecer por esse momento tão precioso. Agradecer, meu Pai, por cada pessoa que está nos vendo, que está nos ouvindo. Tome essa família em tuas mãos, tome essa cidade em tuas mãos, tome essa emissora em tuas mãos. Em nome de Jesus. Que essa emissora seja fonte de bênção, fonte de vida, fonte de cura, e abençoe o pastor Aloísio, sua família, seu ministério, de graça, abençoe os líderes dessa cidade, em todos os níveis, de graça, de alegria, de paz, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Pastor, fique com as considerações finais. Que Deus abençoe os amados, um grande abraço, um grande beijo, e vou fazer propaganda, se você não me segue no Instagram, Hipólito Oliveira, viu? Nós sempre temos mensagem, toda semana nós temos mensagem. Eu tenho o privilégio de Não vou falar que eu estou na Rádio América todo dia 9 horas da manhã não, viu? Não, ele está todo dia 9 da manhã e você vai ser muito edificado. E outra coisa, e por que não estar também na 102 em breve? Claro, né? não, esteja aqui. Pois é. Gostei demais. Que bom, Luiz. Deus abençoe, meu Deus irmão. abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.